Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. E hoje eu gostaria de ler a sentença que um dos muitos juízes que tem julgado os muitos processos, mais precisamente aí dezenas de processos movidos contra a nossa pessoa pela cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, e qual a leitura, qual a interpretação que eles têm feito acerca desses processos que têm sido movidos contra a nossa pessoa. Bom, antes porém eu queria agradecer as centenas, e por que não dizer milhares de mensagens de pessoas se solidarizando conosco, nos enviando mensagens de apoio, mensagens de incentivo a essa causa, pessoas que nos têm dado as mãos, ainda que distante, em todos os lugares do Brasil e do mundo, porém elas têm demonstrado que estão irmanadas, imbuídas e aguerridas em um só propósito, o propósito de descortinar a verdade, de desmascarar a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, mais precisamente na pessoa do senhor Edir Macedo. Bom, inclusive eu quero parabenizar a todos vocês que assistem os vídeos, que curtem, que compartilham os vídeos nas suas redes sociais, e dizer que graças a vocês, no último dia 21 de março, nós completamos um ano da publicação do primeiro vídeo, ou seja, a divulgação desses vídeos, a divulgação da verdade nua e crua, como ela é, sem maquiagens, foi ao ar. Então agora 21 de março de 2017 completou um ano da divulgação do primeiro vídeo, ou seja, isso é claro que é graças primeiramente a Deus, porque a vontade dele é soberana, não há poder, não há potestade que possa barrar, impedir a vontade soberana de Deus, agindo Deus quem impedirá, não é verdade? Segundo, agradeço a todos vocês. Graças a vocês esse canal está no ar. São vocês quem dão seus likes, quem compartilham, quem comentam. E tudo isso mostra que o que nós temos falado não é apenas a opinião isolada de uma pessoa que, por um motivo de vingança ou qualquer outro interesse escuso, está ali manifestando publicamente a sua opinião. Não, mas que a minha fala expressa a vontade, o desejo e também a situação vivenciada por outras milhares, por que não dizer milhões de pessoas que também sofreram, debaixo desse regime escravocrata. Pessoas essas que também comentam embaixo, dão seus relatos, seus testemunhos nas redes sociais, pessoas que têm ido para manifestações, pessoas que têm se manifestado através das suas redes sociais, enfim, pessoas que vestiram a camisa e que abraçaram essa causa que não é minha, não é sua, é do reino de Deus de um modo geral, da verdade, do evangelho da verdade. Bom, e agradecer também à justiça brasileira, que tem sido imparcial, que tem provado que não se vende, que o dinheiro não pode comprar tudo, muito menos a justiça do nosso país, os magistrados sérios do nosso país. Eles é quem tem julgado e sentenciado no rigor da lei, e consequentemente permitindo que o nosso canal ainda esteja no ar. Eu quero então aqui parabenizar aos nobres magistrados que têm tornado isso possível também. Então, agradeço a Deus, a vocês e à justiça do nosso país. Então eu queria aqui ler hoje uma sentença dada por um juiz da 2ª Vara Especial Cível, o excelentíssimo senhor Henrique Nader, juiz de direito. Eu não vou ler aqui a sentença toda, vou apenas dizer aqui o processo, para não ficar muito extensivo, longo o vídeo. Mas o número do processo é 10.38600-66.2016.8.26.01
14. É um pedido de indenização por danos morais. O autor é Tomás Vicente Lima. Ele processou tanto o bispo Alfredo Paulo quanto a minha pessoa, tá? E ele foi inclusive condenado. E aqui eu vou ler para vocês parte da condenação do juiz, tá? Diz assim, olha: pois bem, não obstante o acima exposto, não reputo preenchidos os requisitos necessários à indenização telada. Isso porque o réu, ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, que desempenhou a função por muitos anos, justifica os motivos pelos quais teria se retirado da instituição, indicando a prática de condutas irregulares por seus administradores e apresentando relatos reais de terceiros que teriam passado pela mesma situação. Assim sendo, tem-se que a exposição dos bastidores da Igreja Universal em vídeos divulgados na internet não possui minimamente o condão de atingir a dignidade do autor, simples frequentador da instituição que não demonstrou qualquer aborrecimento real com a situação narrada, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório nesse sentido, conforme giza o artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil. Nessa esteira, o demandante é categórico ao afirmar que o réu ataca de forma pública e frequente a instituição que representa a fé do autor. Folhas 5. De modo que resta cristalino não ter havido qualquer ofensa direta à sua pessoa que justificasse a indenização almejada. Além disso, o autor alega ser alvo de comentários maldosos de conhecidos que não partilham de sua crença. Ora, se quem o ofende são seus próprios conhecidos, não existe qualquer fundamento para que o réu seja penalizado por tais condutas, sendo que, caso seja do interesse do requerente responsabilizar alguém pelas situações constrangedoras pelas quais tem passado, deverá fazê-lo perante seu próprio ciclo social. O demandante ainda não demonstra cabalmente qualquer frustração concreta que tenha sofrido em razão da conduta do requerido, de modo que não ficou caracterizado um dano concreto à sua dignidade em decorrência do evento telado. É-se disso, nesse diapasão, que o direito não tutela danos supostos ou futuros, sendo que a ausência de efetivo prejuízo afasta a responsabilização do réu no caso concreto. Insta a considerar que, para que haja a configuração de um dano indenizável, mister o preenchimento de 4 requisitos: a existência de uma ação ou omissão por parte do agente causador, um dano, ou seja, um prejuízo resultante da ação ou omissão, o anexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano sofrido, e a existência de culpa lato sensu, a depender de quem seja o agente causador. Assim sendo, ausentes o nexo de causalidade e o dano dos dois elementos essenciais à caracterização da responsabilidade civil, não há de se falar em direito do autor à indenização pretendida. Importante ressaltar ainda que o exercício à liberdade de informação pelos meios de divulgação social, observem bem o que o juiz coloca aqui na sua sentença. Importante ressaltar ainda que o exercício da liberdade de informação pelos meios de divulgação social constitui importante veículo de esclarecimento e instrução da sociedade, ensejando, porém, a responsabilidade do realizador de eventuais críticas apenas no caso de abuso cometido, o que aqui não se verifica. De fato, o conteúdo das mídias apresentadas, do modo que se apresentam, revelam o exercício da liberdade de expressão. Asseguradas expressamente por nossa lei fundamental, que reza: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal. Reforce-se que, nada obstante, a conduta vargasta do réu caracteriza exercício regular de direito. Ela não induziu ofensa a direito da personalidade nem lesão de sentimento, porque nem sequer ultrapassou os limites de transtornos e aborrecimentos toleráveis nos círculos de convivência social. Críticas a determinada instituição religiosa não demonstram a intenção de ofender os valores individuais ou personalíssimos de seus frequentadores, não podendo ser consideradas causadoras de dano à moral ou à honra, posto que perfeitamente suportáveis de se consignar também a proteção constitucional, a liberdade de crença, consoante inteligência dos incisos 6 e 8 do artigo 5º da Constituição Federal. E aqui ele cita, tá? Vou ver se eu passo um pouco mais embaixo. Diz aqui: ocorre que, sem se olvidar dessa preconização, não se verifica, em caso, qualquer ameaça ou ofensa à liberdade de crença do autor, que não demonstrou ter se abstido de seu livre exercício de qualquer modo, tampouco ter se privado de direitos em razão dos vídeos divulgados pelo requerido. Destarte, não há dever de indenizar quando se trata de afirmações realizadas como crítica à atuação da instituição religiosa em si, estando ausente o ânimo de atingir a pessoa ou a vida privada de seus fiéis. Frise-se ainda que não cabe a discussão, em sede de juizado especial cível, acerca da pertinência das acusações realizadas em face da Igreja Universal do Reino de Deus, o que poderá ser devidamente e minuciosamente analisado pelo juízo criminal competente. Reputo, entretanto, devidamente fundamentadas e carentes de quaisquer excesso às alegações defendidas, o que reforça a impertinência da tese inicial, relevante às ilustres ponderações proferidas pelo ilustre desembargador. E aqui ele cita aqui, creio que uma jurisprudência. Vamos lá. Nessa jurisprudência aqui, ele fala sobre o que é que caracterizaria um dano moral. Vamos lá aqui, vou descer um pouquinho aqui. Destarte ausente os requisitos necessários à responsabilização intentada e considerando a preponderância do direito de livre manifestação do réu, mormente por não violar minimamente a liberdade de crença do autor, de rigor, a improcedência dos pedidos iniciais. Então o juiz julgou improcedente, que se mostram sem qualquer fundamento e configuram manifesta aventura jurídica do requerente. Ou seja, o juiz interpretou que o senhor Tomás, que moveu esses processos, a ação dele caracterizou uma mera aventura jurídica, com o objetivo de, quer dizer, ter ganhos, ganhar aqui 20 mil reais, se dizendo está sendo atingido na sua fé moralmente. E com isso ele mobilizou o judiciário, que responde no rigor da lei, tá? E ele diz assim, olha, vamos lá aqui onde eu parei. Deixa eu ver aqui. Então ele diz: a improcedência dos pedidos iniciais que se mostram sem qualquer fundamento e configura uma manifesta aventura jurídica do requerente, qualificado como advogado. Então, o senhor Tomás, que é advogado, tá? É um doutor, ele não observou, tá, essas normas jurídicas e ele terminou as infringindo, de maneira que isso são aqui é a sentença dada pelo juiz, tá? Não são palavras minhas, não, dadas pelo juiz. E o juiz até cita aqui, olha, qualificado como advogado e, portanto, amplamente consciente
da inconsistência do presente processo. Então, todos os advogados que estão movendo processos, ou melhor, pessoas que estão movendo processos instigadas pela cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, e é óbvio, a elas são oferecidos advogados que, conscientes de que são improcedentes esses pedidos de indenização, mas com apenas o intuito de nos amordaçar, de tentar calar a nossa voz, tá? Para que as verdades não venham à tona, então movem esses processos. E aí o juiz, ele condenou aqui o autor da ação. Vejam vocês, ele diz assim, olha, portanto, amplamente consciente da inconsistência do presente processo, por derradeiro, a atitude da parte autora evidencia a má-fé empregada nesses autos por ter procedido de modo temerário ao ajuizar demanda manifestante infundada com o fim de alcançar objetivo ilícito, movimentando o poder judiciário para tanto, e assim agindo, infringiu os artigos 79 e 80, incisos 3, 5 e 6 do novo Código de Processo Civil, sendo de rigor sua condenação em litigância de má-fé, o que faço de ofício com fundamento no artigo 81 do Código de Rito, sendo notória a má-fé. A condenação atingirá o patamar máximo de 10% do valor da causa. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Tomás Vicente Lima, em face do réu, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil. Ainda condeno a parte autora em litigância de má-fé no importe de R$2.000, além das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, ficando estes arbitrados em 10% do valor da mesma, na forma dos artigos 85, inciso 2º do Código de Processo Civil e 55 da Lei nº 9.099/95, transitada esta em julgado, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo depois de feitas as devidas anotações e comunicações. Então aqui, de um lado, tem o advogado do autor, né, Nelson Williams Fratoni Rodrigues, e do outro lado, o nosso querido Dr. Ricardo Marins, que tem sido aí o meu representante, o meu advogado e também advogado do Bispo Alfredo Paulo. Bom, então eu queria aqui ir mantendo vocês a par, tá, das sentenças, e que Deus continue à frente, à nossa frente, sendo o justo juiz, aquele que sente indignação todos os dias, porque nós, de nós mesmos, não temos como ir contra uma estrutura poderosa, jurídica, econômica e de mídia, como tem a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Um forte abraço a todos, tá? Que Deus nos abençoe, e assim que tivermos algo de grande relevância, voltaremos aqui, abordando aqui em um próximo vídeo, tá bom? E saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.